pouco acostumado, né, com isso, mas para quem está entrando na profissão deve ser até um medo disso acontecer, deve ter sido um susto ouvir aquilo, né? Que foi um áudio que eu gravei, que eu falei, olha, gente, eu realmente estou fazendo como eu vou falar, uma análise da minha carteira, que eu faço rotineiramente, tá? Cada 3 ou 6 meses, eu não tenho uma data certa, mas rotineiramente eu faço uma análise dos meus clientes, quanto eles têm de patrimônio e quanto eles me dão de receita também. E aí eu contei para vocês, eu falei, olha, eu tenho aqui, eu estava até semana passada com a planilha aberta, né? Eu falei exatamente os centavos ali. Mas basicamente é um cliente de mais de 3 milhões que me deixou por mês nos últimos 12 meses cerca de R$ 11 e alguns quebradinhos de centavos, 11,65, 11,5, enfim, não importa. Mas é realmente um cliente de 3 milhões deixando R$ 11 por mês. E aí eu recebi uma enxurrada de perguntas no sentido de, mas isso é possível? Isso acontece? Como assim? E falei, não, a gente tem que conversar sobre isso, porque existem alguns problemas na nossa profissão, algumas dificuldades que ninguém entende e que faz até muitas pessoas desistirem, né? Porque, imagina, vocês estão aqui, vocês sabem disso porque eu estou contando, mas você pode descobrir isso só entrando na profissão. E aí, imagina o susto, né? Você captar um cliente de 3 milhões, ele te dá R$ 20 e você fala, nossa, então se eu captar 300 milhões, eu vou ganhar R$ 2.000, não faz sentido nenhum. Tá? Então, eu vou falar bastante sobre isso hoje. Qual que eu acho que é o problema, tá, gente? Esse problema é o problema que nossa profissão tem de forma geral. Ninguém entende nossa remuneração. Fato. As pessoas não entendem como funciona a remuneração do assessor de investimentos. Eu assumo que eu demorei 2 anos para entender na risca como é que funciona, mas eu conheço assessores que têm mais de 2 anos que ainda não entenderam, que até hoje eu vejo assim que eles têm dificuldade, eles não sabem calcular, eles não sabem o que realmente vale a pena, o que realmente faz sentido ou não. Tem alguns produtos que tem um monte de gente que coloca achando que está arrasando e eu já fiz a conta e não faz sentido nenhum, ou pelo menos não faz tanto sentido, pensando em remuneração pelo menos, né? Se faz sentido para o cliente é importante sempre ter sim. Então, ninguém entende a nossa remuneração, é um dos problemas. E o segundo problema é, além de ser muito difícil de entender, muitos escritórios e corretoras atrapalham ainda mais, né? Os que deveriam saber exatamente como funciona e nos ajudar a entender exatamente como funciona, eles só pioram a situação. Vou dar um exemplo, né? Quando eu entrei na profissão, o que me foi falado foi você vai ganhar 1% dos investimentos que seu cliente tem com a gente. Me foi falado só isso. Essa foi a forma que me foi explicado, tá? E 1% é muito longe do que a maioria dos assessores ganha, muito longe do que eu ganho, é muito longe do que a maioria dos assessores de investimentos ganha em cima do patrimônio do seu cliente, tá? Eu vou falar do meu, o meu é mais ou menos 0,7, acho que um pouquinho mais de 0,7 de receita total bruta por ano, que no líquido, né, cai um pouco, né? Isso é bruto para o escritório, e ainda o escritório vai dividir, vai ficar com uma parte. E a minha receita, assim, o meu ROA, né, que é o Return on Asset, o retorno sobre os investimentos, o meu ainda é muito bom. A 0,7 é um retorno bom, que a maioria, garanto que a maioria dos assessores não tem, tá bom? Muitos assessores têm ROA, recebem no final do dia ali 0,1% ao ano, 0,2% ao ano em cima do total de ativos sob custódia. Isso acontece, gente, isso acontece. Então, o que isso gera? Isso gera, por exemplo, eu já vi assessores com 100 milhões que não ganham tão bem. Sim, ganham bem, mas nada demais. Nada que um assessor, às vezes, de 30 milhões não consiga ganhar. E eu, por exemplo, eu tenho uma história engraçada, né, que eu tinha uma carteira, devia ter uns 35 milhões, 40 milhões, há um tempo atrás, e um amigo meu começou na profissão, e ele recebeu do escritório uma carteira também que era por aí, era mais ou menos igual. E eu fiquei meio chateado, confesso, porque eu falei assim, pô, caramba, eu demorei 3 anos para construir essa carteira, e ele começou uma semana e já tem o mesmo patrimônio que o meu, né? Não fiquei chateado, mas fiquei, caramba, né? O mundo não é tão justo assim. E esse amigo meu, né, falei, pô, mas beleza. Aí passou um tempo, esse amigo meu saiu da profissão, desistiu. Falou, não dá. Tá louco, cara, você tinha uma carteira já, né, boa. Como que você desistiu?
E aí ele falou para mim, mas eu ganhava, sei lá, R$2.000 por mês, R$3.000 por mês. E aí eu falei, claro. Era uma carteira grande, um net grande, mas era uma carteira que não dava receita, né? O escritório pegou a carteira lá que não dava receita nenhuma e passou para o professor que estava começando, isso é muito comum. Dava até uma receitinha ali, né, para ajudar no começo, mas não era uma receita perto do que eu tinha, então ele não continuou por causa disso. Então, pessoal, essa live, o maior insight que eu quero que vocês tenham, a maior ideia que eu quero que vocês tenham é custódia não está 100% correlacionada a quanto você ganha, se você não trabalhar da forma certa. Existem assessores com 100 milhões de carteira que não ganham nem R$10.000 por mês, tá? Existem. Tipo assim, ganha R$5.000 por mês, R$6.000 por mês com 100 milhões de carteira. E eu já vi também um caso só, mas de uma assessora com menos de 10 milhões que ganha R$20.000 por mês. Então, por quê? E aí, eu não vou explicar no detalhe como é que funciona a nossa remuneração, porque eu já tenho um vídeo no canal que explica, né? Chama Quanto Ganha o Assessor de Investimentos. Então, se você quiser saber exatamente como funciona no detalhe, assista aquele vídeo. Mas o que a gente tem que entender é, o assessor de investimentos tradicional, eu vou falar de um outro modelo que é mais certo na minha visão, mas o assessor de investimentos tradicional, ele ganha em cima dos produtos que ele oferece ao cliente. E muitos produtos financeiros não remuneram nada ou remuneram muito pouco para o assessor. Então, vou dar um exemplo. Tem títulos públicos, né? E a XP, vou usar a XP, né? Mas todas as corretoras, eu acho, vendem muito isso para PJ, né? Faça o título público aqui com a gente, tal. Tesouro Selic, tá? Título público LFT. A LFT, ela paga 0% para o assessor de investimentos. Ela não paga nada. Hoje, um assessor da minha equipe colocou lá, passou para um cliente de 2 milhões, um LCI, a rua zero. Ele falou, não, vou passar a rua zero, eu não deu nada, para trazer os 2 milhões do cliente. Bruno, mas e aí, como é que funciona? Ele traz os 2 milhões e quanto que ele ganha? Ele ganha zero, porque é a rua zero. E só o cliente ganha, né? O assessor não fica com nada. E nessa LFT é a mesma coisa. Então, o que acontece muito, tá, gente? Existem assessores que às vezes vão lá e captam dinheiro da PJ, captam 10, 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões de uma PJ, põe tudo em LFT. Ou põe uma boa parte em LFT, uma partezinha em fundo de liquidez, porque é dinheiro de caixa da PJ. Quanto que o assessor vai ganhar? Não vai ganhar nada. Ganha nada. No título público ele vai ganhar zero, no fundo talvez ele ganhe alguma coisa. Então, os investimentos podem render para o assessor muito pouco. Tá? Mas não se acanhe, né? Aqui eu vou falar também como resolver a situação. Porque da mesma forma que um cliente de 10 milhões que põe numa LFT pode te dar R$0, eu tenho um cliente acho que o meu menor cliente que vai me dar receita, por exemplo, um de 250 mil, que me deixa R$500 por mês. Então, eu estou primeiro falando para vocês assim, ó, não é uma conta exata, galera, não é uma conta. Então, não adianta você entrar na profissão, muita gente quer, né? Muita gente quer a certeza, saber exatamente como faz ali certinho. Não é como ganha certinho, quanto vai ganhar certinho. Na nossa profissão, não existe isso. Não existe saber quanto você vai ganhar certinho. Porque varia muito com a aplicação do cliente, varia muito com o que o cliente faz, varia muito. Tá? Então, não adianta você criar expectativas. Eu sempre brinco, né, com o assessor da minha equipe que ele me dá muito trabalho porque ele fica querendo saber, ter uma noção exata da receita dele. Eu falo, irmão, você não vai ter uma noção exata da sua receita nunca. Você vai ter, assim, a hora que você tiver muita experiência, você vai ter mais ou menos uma ideia. Eu tenho mais ou menos uma ideia pelo que os meus clientes fazem, quanto eu vou ganhar no mês. Mas não dá para cravar e no começo vai ser muito difícil você cravar. Por quê? Porque depois assista aquele vídeo lá que eu falei, tá, gente? Mas, assim, tem LFT que paga zero. E, como eu disse, tem cliente que faz day trade, que paga R$1 por mini contrato, por operação. O cara movimenta 1.000 contratos por dia e deixa R$1.000 de corretagem por dia. Isso existe também, tá bom? Isso existe também.